Olá, estamos hoje então conversando com o nosso amigo Aston. Aston, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Ivana. Olá, meus amigos do Movimento Espírita. É um prazer estarmos aqui novamente. Aston, quando nós falamos para as pessoas que não são espíritas, que somos espíritas, às vezes as pessoas nos perguntam assim: como é que é lá na sua igreja? O Centro Espírita é uma igreja? Bom, se nós considerarmos a origem da palavra igreja, nós vamos observar que é uma associação de pessoas, uma reunião de pessoas. Dentro desse contexto, o Centro Espírita, na verdade, é uma reunião de pessoas com o objetivo de estudar a doutrina espírita. Se considerarmos como a igreja constituída, que passou a ser utilizada como representante de um movimento religioso, como a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, tem algumas diferenças, como, por exemplo, a parte de imagens, essas coisas você não vai encontrar dentro da casa espírita. Mas a melhor definição de centro espírita, na nossa opinião, é aquela que Chico nos ensina, que é um local de oração, de trabalho e de estudo. Então, unindo essas características, nós temos a possibilidade de buscar o ensino de Jesus à luz da doutrina espírita, que na verdade, segundo nos ensina o próprio Kardec, é o Consolador, né? É reviver o cristianismo. Um local onde nós podemos então ligar com Deus, nos unir a Deus, com aqueles que normalmente a igreja chama de anjo da guarda, nós chamamos de espíritos protetores, e ao mesmo tempo um local onde nós podemos exercer a prática do bem, né? A prática da caridade, e também um local onde nós podemos estudar, compreender melhor o Evangelho de Jesus. Você fala aí que, por exemplo, as pessoas não vão encontrar nas casas espíritas a imagem, as estátuas, os santos. Uma pessoa que vai pela primeira vez no centro espírita, o que ela vai encontrar ali? Olha, a casa espírita é um local muito simples, um local que realmente tem que existir a fraternidade. Então, quando ela chega, ela vai ter uma recepção, que seria o normal dentro de uma casa espírita. As pessoas que pela primeira vez entram na casa espírita serão recebidas. E ali o que vão encontrar? Na verdade, é o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então vai ter uma palestra, provavelmente ela vai poder dialogar, poder conversar sobre determinados problemas que ela queira conversar. Ali ela vai encontrar um ambiente agradável, um ambiente de fraternidade, porque esse é o objetivo da casa espírita, é possibilitar o conhecimento do ensino de Jesus. Então, dependendo da casa espírita onde ela for, ela vai ter toda uma orientação, vai ter todo um trabalho de recepção para que ela possa se sentir bem, discutir os seus problemas e ser orientada na condução de alguns deles. Então, quando nós entramos, é um local simples, comum, as pessoas ali sentadas, a mesa lá na frente, tranquilo, ali o Evangelho de Jesus, que normalmente Kardec coloca como Evangelho segundo o Espiritismo, o palestrante que vai abordar temas cotidianos, temas relacionados à nossa vida comum, mas com conceitos trazidos pelos Espíritos para que a gente possa entender melhor a nossa vida. Então vai encontrar uma casa de aconchego, de carinho, de fraternidade. Esse é o objetivo principal. Você falou sobre a figura aí do palestrante, não é? A pessoa que vai numa reunião pública tem ali o palestrante. As outras igrejas normalmente têm a figura do sacerdócio, o padre ou o pastor. Isso. No caso do movimento espírita, do centro espírita, existe essa figura? Não. A constituição da doutrina espírita ela é livre, as casas espíritas são independentes, nós não temos sacerdócio, não temos hierarquias, e é um trabalho de amor à causa, é um trabalho realmente desenvolvido pela fraternidade, por entender e por compreender os objetivos da vida e entendendo que a doutrina espírita deve ser divulgada, porque é uma nova interpretação, vamos dizer assim, uma interpretação mais adequada do Evangelho de Jesus. Então, o que precisa o palestrante espírita, na verdade? É uma pessoa comum, estudiosa dos ensinos espíritas, que tem que ter a base desses ensinos para poder falar. E, normalmente, esse expositor, ele não fala dos seus conceitos,
daquilo que ele acha, mas ele fala à luz da doutrina. Então, os problemas cotidianos levantados, explicados à luz do Evangelho de Jesus, com base no ensino que os Espíritos nos trouxe. Então, essencialmente, você não vai encontrar nenhum tipo de sacerdócio, pessoas que tenham essa característica. Em doutrina espírita, todos somos aprendizes, não existem professores. Aston, nós sabemos que hoje a humanidade, de forma geral, convive com muitos conflitos, muitas dificuldades, principalmente de ordem sentimental, emocional. E muitas dessas pessoas procuram os centros espíritas buscando uma orientação, uma solução para esses problemas. Até mesmo com relação a problemas familiares, criação de filhos e tudo mais. A Casa Espírita, ela está preparada para receber essas pessoas e de oferecer essa orientação? Nós precisamos entender que assim como o Evangelho de Jesus está dentro da sua mensagem, nós temos o movimento cristão, que leva essa mensagem de Jesus também da forma, às vezes, que o homem acha que tem que ser conduzido. Na doutrina espírita, nós temos também aquilo que é o básico da doutrina, aquilo que os Espíritos nos trouxeram, que estão nas obras básicas concebidas ou codificadas por Allan Kardec. E é claro que o movimento espírita, quando nós falamos de casa espírita, nós estamos falando de movimento espírita, ou seja, movimento dos homens. O ideal é que toda casa espírita esteja preparada para isso. E existe todo um trabalho onde se realiza, se adequa a casa espírita para atender melhor aqueles que a buscam. E como o Evangelho de Jesus, ele nos traz o consolo, o esclarecimento e principalmente com esse conjunto de conhecimentos que a espiritualidade nos traz, trazendo lucidez, claridade no Evangelho de Jesus sobre a visão realmente complexa de todo o nosso contexto espiritual, que somos espíritos imortais. Então a Casa Espírita tem condições de fornecer auxílio, amparo, consolo, esclarecimento àqueles que a buscam. E é claro que a grande maioria às vezes não entende, acha que os problemas chegam ali e está resolvido. Não. Qualquer tipo de problema, ou seja, a conquista interior, a busca interior, a busca da felicidade é algo que nós que temos que construir. Nós podemos receber as orientações, como Jesus veio fazer isso, trazer-nos o caminho, mas nós é que somos os construtores do nosso destino. Nós que somos os arquitetos do nosso amanhã. Então cabe a cada um, ao penetrar na casa espírita, ao buscar essa ajuda, receber os esclarecimentos necessários acerca da vida, acerca do que nos envolve, da nossa essência divina, do conceito de que somos espíritos imortais. A partir daí, com essa visão, ele começa a procurar um novo roteiro, uma nova condução na sua vida, buscando assim a compreensão do seu sofrimento, das suas dores e conduzindo melhor os seus caminhos. Bom, nós estamos conversando aqui com o nosso amigo Aston sobre o Centro Espírita. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já já. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta falando com o nosso amigo Aston Brian Leão sobre o Centro Espírita. Aston, você já comentou aí algumas das atividades do Centro Espírita, como por exemplo uma reunião pública. Mas que outras atividades normalmente os centros espíritas oferecem para quem ali busca? Dentro da característica própria de difusão, de divulgação da doutrina,
Nós temos várias áreas envolvidas para que esses conceitos trazidos pelos Espíritos sobre o Evangelho de Jesus possam chegar a todos. Dentre eles, como foi citado, a palestra pública, que é um local onde você vai buscar os primeiros contatos com esses ensinos. Nós temos também as áreas, por exemplo, dentre elas a comunicação, aonde a Casa Espírita se prepara para levar essa mensagem, seja escrita, seja falada, seja da forma melhor ao público que envolve a casa, ou seja, ao bairro da casa, mensagens psicografadas, mensagens de esclarecimento, de orientação, assim também como programas de rádio, TV. Essa seria uma estrutura da área de comunicação da Casa Espírita. Mas também nós temos a área do atendimento espiritual ou atendimento fraterno, onde as pessoas são preparadas para receber aqueles que buscam a Casa Espírita, para ali poder dialogar, poder falar dos seus problemas e serem encaminhadas numa orientação mais segura. Nós temos também, por exemplo, a área da mediunidade, ou propriamente departamento dentro da Casa Espírita, onde nós temos as reuniões de atendimento aos espíritos sofredores e também aos encarnados, aonde a espiritualidade procura auxiliar, ajudar, amparar dentro dessas reuniões. Nós temos também a área de estudos da Casa Espírita, promovendo uma diversidade de estudos para que nós possamos conhecer não só a doutrina espírita, mas também aquilo que nos envolve de um modo geral. Nós temos também a área da infância, com uma estrutura toda preparada para receber a criança, para amparar a criança. Nós temos também a área da juventude, por exemplo, que são jovens que estão ali preparados para receber o jovem, para fazer trabalhos. Nós temos a área da assistência e promoção social, aonde nós vivenciamos a prática, o exercício da caridade, conforme nos ensinava Jesus, principalmente nesse trabalho grandioso que Jesus tentou exemplificar e que os apóstolos vivenciaram na Casa do Caminho, por exemplo, aonde nós temos aí buscando a adequação necessária para orientar os abrigos, as creches espíritas que nós temos no Estado. Portanto, a Casa Espírita ela tem um conjunto de atividades que são, na verdade, departamentos da instituição com o objetivo de ter pessoas preparadas para que nós possamos levar esse conhecimento a todos os cantos. São vários departamentos. Normalmente nós temos aí desde a área de dirigentes a todas essas áreas que mais ou menos nós citamos aqui. Certo. Você disse que normalmente o primeiro contato de uma pessoa com a Casa Espírita é na reunião pública. Como é que funciona essa reunião pública? A pessoa tem que ter algum pré-requisito para participar? Existe ali manifestação mediúnica? Porque às vezes a pessoa tem medo de entrar na Casa Espírita porque pensa que vai ver médium incorporando, o espírito se manifestando. O que se pode esperar numa reunião pública? A reunião pública, conforme o nome está dizendo, qualquer pessoa de qualquer origem, credo, ela chegou na Casa Espírita, ela vai encontrar um ambiente fraterno, um ambiente agradável, sem rituais, aonde ela vai ali sentar. Se ela quiser conversar, como eu disse, tem um atendimento para as pessoas que querem dialogar, às vezes falar dos problemas. Caso contrário, ela quer ouvir a palestra, ela senta, ali tem o local, ela senta. E as reuniões, normalmente, elas se iniciam com uma prece, conforme nos ensina a espiritualidade, a leitura de um trecho, geralmente, do Evangelho, ou de uma obra da doutrina espírita, e um palestrante que faz o comentário disso, para que nós possamos entender melhor o conceito daquelas palavras trazidas ou pelo Evangelho ou por um texto qualquer. Então, após esse diálogo, existe normalmente um trabalho onde você vai receber um passe. Esse passe o que é? Nada mais é do que aquilo que Jesus fazia, a imposição das mãos. É um local que, às vezes, algumas casas espíritas fazem dentro do salão mesmo, onde ministra essas energias positivas a todos os presentes, ou às vezes em salas separadas, chamadas salas de passe, onde individualmente o passista ou o médium de cura, vamos dizer assim, sem nenhum tipo
de incorporação, sem nenhum tipo de manifestação mediúnica, impõe as mãos sem tocar no paciente, sem tocar na pessoa que ali está, e ali transmite as energias fluídicas positivas para auxiliar a pessoa no seu dia a dia. Posteriormente, em algumas casas, nós temos a água fluidificada ou magnetizada, que também é o mesmo princípio do passe, e basicamente isso, ao encerramento dos trabalhos. As reuniões mediúnicas, elas são privativas para atendimento. As pessoas às vezes confundem, da mesma forma, como nós somos espíritos imortais, a morte, a morte do corpo físico, ou o desencarne, nada mais é do que deixar o corpo físico e estarmos na nossa vida verdadeira, que é a vida do espírito. Mas muitos companheiros, muitos irmãos nossos, não têm a compreensão necessária da vida espiritual e às vezes ficam em sofrimento, perambulando pelas casas dos parentes, dos amigos. Então esse trabalho da reunião mediúnica não é um trabalho para fazer mal às pessoas, é um trabalho de ajuda a esse tipo de espírito, onde ele recebe esclarecimento, orientação, porque somos nós mesmos sem o corpo físico. Então é um trabalho aonde eles vão receber ajuda e ao mesmo tempo de vibrações aos encarnados, aonde se vibram para aqueles que colocam os nomes ali que estão com os problemas nos hospitais. Então são vibrações, como fazia Jesus na cura das pessoas, né? Então, como o caso do centurião, aonde o centurião pede para ele auxiliar o servo que estava doente, e quando ele fala que iria lá, diz, não sou digno que entreis na minha casa. Então Jesus fala, nunca vi tamanha fé em Israel. E quando o centurião chega em casa, o servo estava curado. Então são essas vibrações que a Casa Espírita faz. É um local de amor, de fraternidade. E nós não podemos confundir doutrina espírita com outras religiões, que são também base em Jesus, mas cada uma tem uma característica. Particulares. Muito bem, nós vamos novamente para um pequeno intervalo, não demoramos. Antes, porém, acompanhe Calcite Sarroris com o quadro O Evangelho Responde. Até já. Olá, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16 a 21. Uma parábola muito pouco divulgada. Jesus comenta a respeito de um homem que, tendo colhido muito e estava com os seus celeiros abarrotados, pensou, o que eu vou fazer? Meus celeiros já estão abarrotados. Já sei, vou derrubar esses celeiros, construir outros maiores. E hei de recolher lá todo o meu trigo e todos os meus bens. E aí sim, a minha alma poderá, tendo uma quantidade enorme de bens, poderá repousar, comer, beber e regalar-se. Mas Deus, diz Jesus, neste mesmo momento em que o homem planeja isso, Deus diz, insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma, ou seja, ele vai desencarnar. E as coisas que acumulaste, de quem serão? Assim é a vida, muitas das vezes. Fazemos planos materiais, projetamos algo, mas o planejamento da espiritualidade com relação a nós, muitas das vezes, pode ser diferente daquilo que nós planejamos. Esse homem planejava comer, beber, regalar-se. Já está forrado, já está milionário. Como é o sonho de muita gente, ganhar na loteria e comer, beber e regalar-se. Mas e o plano da espiritualidade? E assim acontece muitas das vezes. Frustração, depressão, angústia,
Porque o plano da espiritualidade foi diferente daquele plano que nós traçamos como homens, como pessoas, esquecidos de que somos espíritos. Se isso aconteceu contigo um dia, veja quais são os planos que a espiritualidade tem para você. Porque muito além da necessidade do corpo, ou da vontade que temos de comer, beber e regalarmos, a programação divina que nós mesmos aceitamos e colaboramos no seu planejamento, antes de reencarnarmos aqui. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Voltamos a falar novamente com o nosso amigo Aston sobre a funcionalidade do Centro Espírita. Aston, nós sabemos que a instituição, o Centro Espírita, ele tem uma diretoria que é eleita com um presidente e alguns outros, né, que compõem essa diretoria. Verdade. Essas pessoas, o seu presidente, os outros diretores, eles são remunerados para isso? Não. A estrutura da doutrina espírita ela é toda embasada no sentimento de fraternidade e de doação. Em nenhuma casa espírita, nenhum dirigente, nenhum diretor, nenhum trabalhador vinculado à doutrina recebe remuneração. Todas as atividades da casa nós podemos participar como voluntários, ajudando, desempenhando as funções que precisam. E é claro que tudo tem despesas. Então, como que seria essa estrutura da casa espírita? Essas pessoas que vão ali, como é que mantém? É uma boa a energia? pergunta. Como é que mantém? Como é que mantém? Como é que nós fazemos a limpeza? Até as cadeiras limpinhas toda vez que chega, o piso todo varrido, as coisas arrumadinhas, a pintura, como é que se conserva? É exatamente esse o sentido. Quando nós iniciamos uma casa espírita, que nós fundamos uma casa espírita, ela tem um corpo de trabalhadores que estão ali para desenvolver pelo amor, realmente, para poder levar o conhecimento dessa doutrina àqueles que precisam. Então, eles próprios se unem e formam o quadro diretivo daquela casa. Ou seja, então é feito o rateio dessas despesas. Cada um participa não só com a sua boa vontade, mas também com os recursos para manter a casa espírita. E é claro que dentro disso nós temos também as livrarias, aonde os grandes médiuns que trabalham também com doação total das psicografias trazidas pelos espíritos, como o caso de Chico Xavier, como o caso de Valdo Pereira Franco, como o caso de Valdo Vieira, no período que ele também psicografava. Enfim, todos esses outros médiuns que psicografam doam esses livros para instituições. E esses livros são vendidos em livrarias, normalmente livrarias espíritas, livrarias leigas, e todos os recursos são para ajudar o movimento espírita. Então, a Casa Espírita, quando coloca uma livraria, ao ser adquirido um livro daquele, uma partezinha dele está ajudando na manutenção da casa. E aí tem outras coisas, alguns promovem, por exemplo, precisa pintar a casa, alguns promovem almoço, jantar, é preciso mexer na estrutura da creche, da mesma forma. E com base na legalidade, toda casa espírita ela é registrada direitinho, e conforme nos traz o próprio Código Civil, ela é uma organização religiosa, tudo legal, organizadinha, e esse trabalho é feito também a nível de voluntariado, a nível
de ajuda mesmo à casa espírita. Então, o trabalho é de acordo com o ensino de Jesus. Dá de graça o que de graça recebeste. Isso se relaciona tanto à área da mediunidade, quanto à nossa doação dentro do trabalho com o Cristo. Você falou uma coisa importante, é até bom que as pessoas tenham essa consciência, né? De que quando você compra o livro na livraria da Casa Espírita, você está auxiliando na manutenção e nos trabalhos daquela Casa Espírita. E muitas vezes as pessoas não se atentam e compram o livro aí nas grandes redes, nos supermercados, né? Então fica aí para nós que somos espíritas, darmos preferência para esse tipo de livraria, porque nós estaremos também colaborando assim com as atividades, com os trabalhos, não é isso? Com certeza. E nós temos muitas obras que são realmente de grande consolo para cada um de nós. A obra de Chico Xavier, então, nós temos aí mais de 400 obras feitas com doação total daquele instrumento de Jesus que foi Chico Xavier, nos possibilitando assim conhecer melhor a nossa vida, a nossa origem, as razões por que estamos aqui e como conduzir melhor para que um dia possamos realmente ser mais felizes. Aston, e o Centro Espírita ele recebe alguma ajuda do governo, algum tipo de verba? Olha, dentro da própria Constituição nossa, o governo não pode repassar dinheiro para a instituição religiosa, mas existem os projetos sociais. As obras do terceiro setor, o governo está empenhado em legalizar toda essa parte, exatamente com possibilidade de auxiliar essas instituições. Hoje existe, sim. Você monta uma estrutura de obra social e busca os recursos do governo para auxiliar. Mas não necessariamente que a doutrina espírita tenha esse objetivo. Esse é um dos meios, vamos dizer assim, para se levar a doutrina espírita. Mas o grande objetivo da doutrina espírita é a difusão desses ensinos, na sua amplitude, porque é fundamental que as pessoas tenham conhecimento dessa realidade. Agora, quando nós trabalhamos envolvendo, então, por exemplo, creches, orfanatos, instituições, normalmente se busca apoio. E nesse caso você tem toda uma série de documentação necessária a ser encaminhada aos órgãos competentes para que você possa buscar esses recursos. A Federação Espírita busca auxiliar e ajudar nesse sentido. E nós estamos vivendo um momento ainda de formação de um corpo de leis nessa área. Está um pouco tumultuada a relação do terceiro setor com o governo, porque ainda não está praticamente totalmente definida. Temos tido alguns problemas, algumas divergências, principalmente com os conselhos municipais, os conselhos estaduais e os próprios conselhos federais, né? As próprias associações de um modo geral. Mas normalmente se pode buscar essa ajuda, mas não que toda casa espírita tenha isso. Normalmente é feito pelo trabalho de voluntariado, de amor, de solidariedade com a participação da sociedade. Bom, isso é um fato, uma informação importante, porque nós sabemos, inclusive, que o movimento espírita ele está sempre associado aí à prática da caridade, né? Então é importante que as instituições estejam atentas a essa legislação. Aston, infelizmente o nosso tempo se acabou, nós queremos agradecê-lo mais uma vez por ter estado aqui conosco. Nós que agradecemos, e lembrando sempre que Jesus nos ensina que o exercício do amor é que vai conseguir modificar o nosso mundo e vivermos melhor, um mundo mais realmente fraterno, mais onde a solidariedade possa existir. Muito obrigado pela oportunidade e que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos a você que tem sempre nos acompanhado, convidando-o para que conheça uma casa espírita. Nós aqui na Federação Espírita do Estado de Goiás estamos também com as nossas portas abertas, esperando para uma visita. Fiquem com Deus e até a próxima semana.